Olá pessoal, desculpe pela demora, é que hoje eu estava tentando juntar mais uma informação com vocês no mesmo vídeo, mas não consegui. Então eu estou fazendo esse aqui separado e o outro já está pronto, é bem rápido e eu vou publicar, tentar botar tudo junto, mas eu acho que não vai dar certo, então haverão 2 vídeos hoje, tudo bem? Mas é fácil de entender, mais à frente eu explico o que é e como é que vocês vão ver, tá legal? Vamos colocar aqui mais do ladinho para a gente começar a falar, continuar falando sobre a estrutura de balanço, como começamos na última aula. Bom, o balanço patrimonial, ele deve conter as seguintes informações: o nome da empresa, a denominação, o título da demonstração contábil, que no caso nós estamos falando de balanço, mas ele pode também ser um balancete, e se for balancete tem que estar escrito lá em cima, balancete. A data de encerramento do exercício, demonstração comparativa, ano atual e ano anterior, indicação de redução de dígitos, se houver necessidade, por exemplo, de milhares ou de reais, tem que estar esclarecido lá, se são milhares, né, de reais. E aqui a estrutura de balanço, conforme a gente já tinha visto na aula anterior. A composição do balanço. O balanço patrimonial, o título lá em cima, a gente não tem que esquecer que lá também, aqui nessa mesma parte de cima, tem que ter o nome da empresa. Do lado esquerdo, como havia mencionado anteriormente, ficam os ativos, os bens, os direitos da empresa. Do lado direito fica o passivo, que são as obrigações, o PL, que são as obrigações dos sócios, e o resultado do exercício vai ficar por aqui também, desse mesmo lado e nessa área do patrimônio líquido. Como está o patrimônio líquido? E aí, como que a gente encontra essas orientações para fazer um balanço? Bom, a gente tem a lei para isso, que é a 6.404, porém, a gente tem pronunciamento conceitual básico, R1, que é o CPC 00. Ele contém a estrutura conceitual para a elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, CPC 00. Apresenta os seguintes conceitos para o ativo, passivo e patrimônio líquido. Bom, o 4.4, os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Estes são definidos como segue. Letra A, ativo. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Esse é o conceito de ativo, conforme o CPC 00. Letra B, passivo. É uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que se resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. E o patrimônio líquido? Patrimônio líquido é o interesse residual dos ativos da entidade depois de reduzir todos os passivos, conforme o Comitê de Pronunciamento Contábil, publicado em 2013, na página 37. Eis o que eu gostaria, deixa eu só marcar novamente aqui, que a gente já viu sobre o ativo, que é o resultado do passado, sempre é o resultado do passado, né? São coisas que aconteceram. E do que se espera benefícios econômicos. E o passivo é a obrigação presente da entidade, mas derivada de eventos passados. E o patrimônio líquido é o que resulta, né? O residual do ativo da entidade depois de deduzido todos os seus deveres, né? As suas obrigações. O
que eu gostaria de apresentar separadamente para vocês? Eu quero apresentar separado para vocês aonde vocês vão encontrar essas informações atualizadas. O CPC de pronunciamento básicos, né? Básico, R1, que chama-se Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil Financeiro, o CPC 00. Aonde vocês vão encontrar esse documento? E lá onde vocês vão encontrar ele, vocês vão encontrar diversos outros documentos semelhantes a eles, que atualizam as normas contábeis, a legislação, vamos chamar assim, contábil, que orienta na elaboração dos documentos e na divulgação dos documentos contábeis, tá bom? Vocês vão encontrar isso aqui no site do CPC. Qual é o site do CPC, do Pronunciamentos Contábeis? Eu já falei disso? Se eu não falei, eu vou falar agora novamente. Se eu falei, eu vou falar agora novamente. O site, porque vocês precisam muito conhecer isso aqui. É a vida do contador é conhecer isso aqui. cpc.org.br. Esses documentos especificamente, eles vão estar dentro da aba Documentos Emitidos, Pronunciamentos, tá bom? Não se preocupem, porque eu fiz um vídeo separado, que eu vou já publicar junto com este, para vocês abrirem. Eu fiz no meu celular ele, para ficar pequeno, dá uns 3 minutos, vocês vão entrar, e aí eu vou mostrar, eu estou mostrando nesse vídeo exatamente onde vocês vão encontrar esse e todos os demais pronunciamentos que orientam a elaboração dos documentos contábeis, tá bom? Entre outros. E aí, continuando, o balanço patrimonial é formado pelos grupos ativo, passivo e patrimônio líquido. Isso aqui a gente já viu, né, mais repetidamente, porque precisamos compreender bem. Os componentes desses grupos são chamados de contas. E essas contas são denominadas contas patrimoniais, porque elas são referentes ao patrimônio da empresa, da entidade. Os objetivos da empresa representam as aplicações de recursos, ou seja, onde a empresa aplicou os recursos que conseguiu. Esses são os ativos da empresa. Eu falei objetivos, né? O ativo da empresa é a aplicação de recursos, aonde a empresa aplicou o recurso que ela conseguiu. E o passivo é o conceito do capital, é conhecido como capital de terceiros. E o patrimônio líquido é conhecido como capital próprio. Isso é importante a gente diferenciar, então. Vou anotar aqui separadamente para vocês que o ativo, ele trata da aplicação de recursos. Onde a empresa aplica, no que? Vou colocar aqui mais simplesmente, no que a empresa aplicou os recursos que ela conseguiu. Esse é o ativo, o que o ativo demonstra. Ok? Conseguiu. Conseguiu? Eu acho. Passivo. E o passivo que é? O passivo é o conhecido como o capital, o dinheiro de terceiros. Quem são esses terceiros? Pode ser bancos, né? Por exemplo, financeiras. E o patrimônio líquido? Patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o capital próprio. Capital próprio. Ou dos sócios, né? Ou seja,
ambos representem a origem de recursos da empresa. Percebeu que no ativo a gente vai identificar no que a empresa gastou, onde a empresa, no que ela aplicou o dinheiro, o recurso que ela conseguiu. Já o passivo e o patrimônio líquido são a origem do dinheiro. Deixa eu colocar separado aqui, ó. São a origem do dinheiro. O patrimônio líquido, o passivo e o patrimônio líquido, ok? Bem simples, né? E aí está a estrutura do patrimônio balanço, aonde já aparece nesse formato. Ativo é a aplicação de recursos. O passivo é a origem dos recursos de terceiro e a origem de recursos próprios. Como o valor total dos ativos é igual ao valor total dos passivos, mais o patrimônio líquido, temos que o total das origens de recursos, passivo mais patrimônio líquido, é igual ao total de aplicações de recursos. Então, o ativo tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Se a soma do passivo mais o patrimônio líquido der diferente do ativo, opa, alguma coisa está errada. Tem que dar certinho os dois. Os dois lados têm que bater iguais. De acordo com a Lei 6.404 de 76, o balanço patrimonial possui uma estrutura legal que deve ser obedecida. Devemos entender como estrutura a forma de apresentação do balanço. Estrutura é a forma como ele é apresentado, para que atendam diversos usuários internos e externos. Os usuários tanto podem ser internos como externos e, mais ainda, com interesses diferentes, razão pela qual as informações geradas pela entidade devem ser amplas e fidedignas e pelo menos o suficiente para a avaliação da situação patrimonial e das mutações sofridas pelo seu patrimônio, permitindo a realização de interferências sobre o seu futuro. O que acontece? Os usuários, quem pega esse balanço, são os donos da empresa, os gestores, os administradores, mas podem ser também investidores, podem ser bancários, podem ser instituições bancárias, podem ser os fornecedores, podem ser clientes também. Acredito que vocês já tenham participado de alguma licitação. E quando a gente vai participar de uma licitação, é exigido que a empresa apresente o balanço patrimonial atual dela, do último exercício, pelo menos. E eu acho que um balancete. Algumas entidades, algumas licitações pedem um balancete atual. Por quê? Para ver se a empresa tem condições de realmente fornecer aquilo que eles vão querer comprar dela, entendeu? Então tem muitas formas e razões para serem analisados os balanços, então apresentados os balanços. Então por isso é fundamental que tenham uma organização na documentação, de modo que seja claro, né, na elaboração da documentação, de modo que seja claro e que qualquer pessoa, seja ela inglês, seja ela francês, seja ela angolano, seja brasileiro, venezuelano, seja quem for, pegou este documento, sabe do que está sendo tratado, porque número é um código universal, né? Aliás, universal não, aí já passei do limite, né? É um código mundial, são os números. Então criou-se também um código mundial para a estrutura do balanço, de modo que qualquer pessoa já sabe que naquela posição ali do documento o que tem é o patrimônio líquido, o que naquela posição ali do lado direito em cima o que tem é o passivo, as obrigações da empresa. Daquela posição do lado esquerdo o que tem é o que a empresa tem de valor, entenderam? Foi uma maneira internacional de se apresentar o balanço
bem organizado, para que não reste dúvida para qualquer pessoa no mundo que pegue o documento e saiba que aquilo é um balanço. E saiba aí, consiga extrair informações dali. Os usuários internos incluem os administradores de todos os níveis, que usualmente se valem de informações mais aprofundadas e específicas acerca da entidade, notadamente aquelas relativas ao ciclo operacional. Bom, para o empresário, para o gestor, o que eles querem saber mais é sobre o ciclo operacional. As informações relativas ao ciclo operacional que vão dar condições de eles saber como é que está a situação de estoque, por exemplo, se precisam comprar, se estão vendendo bem, se precisam aumentar as vendas. Os usuários externos concentram as suas atenções, de forma geral, em aspectos mais genéricos, expressos nas demonstrações, e são fornecedores, clientes, instituições financeiras, órgãos governamentais, fiscais. Eles já vão olhar os aspectos mais genéricos para saber se a empresa tem uma saúde financeira ou não, enfim. E aí já chega na interatividade, né, que apresenta aqui um balanço, mas eu vou parar por aqui e vou passar para vocês, deixar para vocês entrarem daqui a pouco no outro vídeo que eu gravei para vocês, aonde estão as informações do CPC, esse site que vocês precisam conhecer, precisam ter maior interação com eles já a partir de agora, né? E todo o tempo da vida de vocês. Aqui vocês estão no terceiro, quarto semestre ou é no sétimo? Não estou lembrada. Mas de toda forma, seja em que semestre vocês estejam, vocês têm que se familiarizarem o máximo possível com o CPC, tá bom? Com o Comitê de Pronunciamento. E aí eu vou deixar para vocês assistirem no WhatsApp ou lá no YouTube mesmo. Eu vou tentar colocar no YouTube, tá bom? Bom, é isso por hoje, pessoal. Não esqueçam de colocar dar uma curtida no vídeo e colocar pelo menos um ok lá que você assistiu, que é para eu registrar aqui tua presença, ok? Abraço, a gente ainda tem mais 2 aulas dessa forma e, se Deus quiser, na outra semana eu vou passar pelo médico e vou estar liberada para voltar a caminhar, ok? Abraço, pessoal!